Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de respostas às perguntas de vocês, das pessoas que acompanham o canal. Fique à vontade para enviar a sua para esse e-mail aqui, ou para o meu Instagram, ou mesmo escrevendo aqui no espaço de comentários. Essa pergunta é do Heitor. É possível dizer que, se para o Kant, eu estou simplificando a pergunta dele, no belo, o entendimento opera sobre o fenômeno, ele, o belo, é, portanto, sempre um subjetivo com pretensão à universalidade? Então, ele está fazendo uma referência à tese de Kant, né, exposta na terceira crítica, na Crítica da Faculdade de Julgar, que é um livro revolucionário para a estética e fundamental para a estética moderna, de que a experiência do belo é uma experiência subjetiva. Quando a gente tem, por exemplo, um juízo de gosto, né, pode ser que outra pessoa discorde, mas ainda assim, para nós que temos tal juízo, é como se esse juízo exigisse uma pretensão de assentimento universal, de que todo mundo concordaria com aquilo, o que na prática não acontece, né? Isso é muito bem observável se tratando de estilo de roupa ou então de filmes, de obras de arte, que as opiniões são as mais diversas. Então não existe, segundo Kant, uma objetividade para a beleza. Será que vai ser sempre assim na experiência do belo? E para o Kant, sim. Porém, há quem discorde, obviamente, né? Isso é filosofia. E o primeiro a discordar é o Schiller, que é um autor muito importante para mim, inclusive da minha dissertação de mestrado, que vai escrever quando a crítica kantiana está acontecendo, quando ela está abalando o mundo da metafísica, da epistemologia, da moral e também da estética, né? Por último, a estética, né? A Crítica da Faculdade de Julgar vem depois das outras duas, né? A Crítica da Razão Pura traz uma profunda crítica à metafísica, à tradição metafísica, embora dê também uma continuidade a ela de uma maneira curiosa, que mais tarde vai ser denunciada por Nietzsche, mas põe limites à razão, né? Assim como a Crítica da Razão Prática vai se situar no terreno da ética, e vai falar da ética do dever, dos imperativos, da lei moral, do imperativo categórico. E a estética vai abrir um campo muito grande para a liberdade, para a experimentação na arte, né, que vai ser fundamental na arte contemporânea. Como não há uma objetividade, a subjetividade do artista vai entrar muito mais em jogo. Vai ter toda uma emancipação da arte, digamos assim, né? Que a própria estética vai ganhar o estatuto de um campo da filosofia em si próprio, com suas próprias características, não mais subordinada a conceitos da razão, né? A metafísica, enfim. Mas o Schiller, ele vai criticar essa ideia kantiana na medida em que ele considera a Crítica da Faculdade de Julgar, a estética de Kant, como algo que prepara o campo para uma nova doutrina da arte. Como se tivesse faltado para o Kant construir em cima da sua destruição do que vinha antes, né? E ele vai questionar bastante algumas coisas que o Kant diz, como, por exemplo, o fato da experiência pura da beleza ser extremamente rara e reservada a coisas segundo as quais não há interesse ou conceito, como, por exemplo, alguns tipos de flores desconhecidas, desenhos em aves, né, em asas, e, enfim, em animais, que são desenhos da natureza, desenhos livres, assim como arabescos, papéis de paredes que não são intermediados por uma ideia, né, que são livres. E o Schiller vai questionar, né, mas não é estranho que ele fala que um papel de parede, um arabesco seja belo e um ser humano não, porque o Kant dizia que o ser humano se situa na categoria do bom, que é algo já estimado pela sociedade. Não é a experiência pura da contemplação da beleza, né? Assim como
uma pessoa atraente seria a categoria do agradável, sabe? Ou um edifício, uma casa bonita onde você gostaria de morar, também tem um interesse, né? Então não pode. A beleza pura para o Kant é muito específica. Mas o Schiller ele vai atacar principalmente a ideia da subjetividade, porque ele tenta provar, né, primeiro em uma série de cartas que ele troca com um amigo, o Kerner, né, nesse Calles ou Sobre a Beleza, que ia ser um diálogo socrático, uma obra mais desenvolvida que ele não teve tempo de elaborar. Ele mudou muito o seu foco por causa dos eventos da Revolução Francesa, né, o foco da sua escrita. E basicamente ele defende a ideia de que beleza é liberdade no fenômeno. É uma proposição esquisita, porque parece que estamos falando de coisas muito diferentes. Mas é preciso lembrar a ideia de liberdade para essa tradição da filosofia alemã, que é algo que pertence somente à razão. O mundo dos fenômenos não tem liberdade. É necessidade em atuação, nos animais, nas plantas, em tudo, né? Porém, para o Schiller, quando a gente tem a experiência da beleza, quando um objeto gera em nós essa experiência, proporciona isso, é como se ele fosse livre. Os exemplos que ele dá são mais elucidativos do que a proposição em si. Ele dá o exemplo de um pássaro, né? Que é o triunfo da força viva do animal sobre a necessidade, que é a gravidade, né? O pássaro em voo é belo, porque a liberdade ali se apresenta naquilo que deveria ser não livre, né? Ao passo que um animal, por exemplo, como o pato, que é um animal esquisito, que é meio pesado, que parece que precisava ter sido diferente, mas não foi, é como se ele tivesse ali totalmente subjugado, né, pela necessidade. Ao passo que outro animal pesado, como o cavalo, é totalmente livre, né, no seu cavalgar, né? Parece, né, o livre cavalgar dele nos apresenta como se tivesse um tipo de liberdade ali, né, em atuação, sendo que é fenômeno. Ok, aí o Kerner vai questionar o Schiller, né, vai dizer, olha, mas isso aí pode ainda estar na esfera de Kant, né, pode ser só subjetivo mesmo. E aí ele vai, enfim, elaborar com diversos exemplos. É claro que são cartas, então é tudo muito informal, né, não há uma coisa muito admitida assim, mas ele vai apontar para a beleza como um imperativo. Isso é situar a beleza na esfera da razão prática, na esfera do imperativo categórico, enfim, das ideias reguladoras, mas com um porém, né? Aqui não há o agir, há o puro contemplar, né? É como se a vontade ficasse livre dos imperativos da ação, como se ela pudesse só contemplar. Então é uma outra face da liberdade complementar ao agir, e isso é brilhante, assim. É algo que possivelmente o próprio Kant tivesse concordado, e que vai além do Kant, né? Então, ele chega num lugar em que a experiência do belo, ela não é nem só subjetiva, como nem só objetiva, porque isso é mais do que ser só subjetiva. Ela é subjetivo-objetiva. E ele até fala, né? Quando algo aparece como belo, é claramente, sim, uma representação subjetiva daquilo como belo, mas aquilo deveria ser objetivo, sabe? Olha para aquilo. Então, é um novo lugar em que ambos estão presentes, né? Tanto o elemento subjetivo quanto o objetivo. E isso é muito poeticamente dito em outro texto do Schiller, né, sobre graça e dignidade, que ele caracteriza a beleza como uma cidadã de dois mundos, em que ele fala o seguinte, tem até aqui a citação: a beleza deve, pois, ser vista como cidadã de dois mundos, pertencendo ao primeiro por nascimento e ao segundo por adoção. Ela recebe sua existência na natureza sensível, no fenômeno, no objeto, e obtém seu direito de cidadania no mundo da razão, né? Que aí é a parte subjetiva, né? Da representação do gosto, da caracterização daquilo como belo, né? Bom, eu achei que
o Schiller fosse um ótimo caminho para responder a essa pergunta. É claro que existem vários outros autores que também poderiam responder de outra forma, mas eu acho que é o mais relevante, porque ele foi quem mais levou a sério, e o próprio Heidegger diz isso, foi quem mais entendeu nessa tradição, né, nas doutrinas, assim, século XIX, algo sobre a estética proposta por Kant, né? E em muitos sentidos foi além dela. Muito obrigado por assistir. Envie também as suas dúvidas. Aqui é um canal de educação, eu falo sobre cinema, sobre filosofia, sobre arte, sobre literatura. Se você tiver alguma questão interessante e isso fica a seu critério em qualquer uma dessas áreas, por favor envie, porque outra pessoa também pode estar se indagando sobre isso. E eu vou ter o prazer de responder em um vídeo. Muito obrigado, deixe sua curtida se você gostou. Até a próxima!